Vamos começar então a nossa aula de matemática. Então vem comigo. Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, gente, vocês já sabem que nós estamos em uma unidade nova, a unidade 10. E hoje nós vamos falar sobre simetria, isso mesmo, esse é o nosso conteúdo. Então abra seu livro aí nas páginas 22 e 23. Bem, turma, o que é simetria? Simetria é uma relação de paridade, ou seja, de igualdade, em respeito à altura, à largura das partes e o comprimento necessários para compor tudo. E eixo da simetria, o que é? Eixo da simetria é a linha, como eu falei, a linha que divide a figura, exatamente, ao meio. Aqui no meio eu chamo de eixo. Quando todos os pontos de uma parte estão a uma mesma distância dos pontos uma das outras, essas partes são todas iguais, então nós chamamos de eixo da simetria. A figura tem partes congruentes, ou seja, partes iguais. Então, observe aí a imagem da página 22, certo? Página 22. Bem, Fernanda gosta muito de fazer desenhos. Eu sei que alguns alunos meus também gostam, não é? Então, gosta muito de fazer desenhos em papel quadriculados. Observe os dois desenhos de Fernanda. Bem, Fernanda desenhou essa primeira imagem um urso e nessa segunda imagem um unicórnio, não é isso? Se não me engano, é um unicórnio. Então, o que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi que Fernanda, nesse primeiro desenho, ela notou se dobrar a imagem ao meio, como eu fiz com a borboleta da aula passada, ou seja, na vertical, ou seja, no sentido em pé, a imagem teria o mesmo formato da metade. Já no segundo desenho, Fernanda percebeu que se ela fizesse essa mesma coisa, isso não ia acontecer. Então, veja então a linha vermelha. Essa linha vermelha representa a dobra da folha, dividindo a imagem na vertical, ok? No desenho, no primeiro desenho, essa linha vermelha divide a imagem em duas partes iguais, de mesmo formato. Então, essa linha representa o eixo da simetria, como eu já falei para vocês na aula passada. E você vê que o segundo desenho, se ele for fazer essa mesma fórmula, ou seja, dobrar ao meio, vai ficar errado. Então, notem aí na página 23, que se dobrarmos as folhas do eixo da simetria, as duas partes da figura, elas vão coincidir, ou seja, elas vão ficar iguais entre forma e dimensão. Agora vocês vão fazer a atividade, né? Esse desafio que está aí na página 23. Você vai olhar para cada reta vermelha que está aí e vai dizer se a imagem tem eixo de simetria, se posso dobrar ao meio e vai ficar igualzinho, ou não tem eixo de simetria, ou seja, se eu dobrar ao meio essas imagens, não vão ter eixo de simetria. Então, a atividade de hoje é apenas isso, tá? Então, faça essa atividade, me manda o ok e até daqui a pouco na correção da atividade. Não esqueça de mandar as fotos também das atividades para eu corrigir. Tchau!